Paz e graça, Deus abençoe a vida de cada um. Estamos aqui dando continuidade a uma visão panorâmica do Evangelho de Marcos, que escreveu Marcos. E o mais interessante é, como nós destacamos, que Marcos ele começa seu evangelho sem rodeios. Ele põe-se a proclamar a mensagem nas primeiras palavras de seu livro. Ele já começa, revelando João Batista, pregando no deserto e por aí vai. E existem alguns pontos que mais interessante Marcos escreveu para os romanos. Como foi dito no primeiro vídeo, nós sabemos e vimos, e o seu tema é Jesus Cristo, o servo. Se tivéssemos que escolher um versículo, para chave para o Evangelho de Marcos, seria Marcos capítulo 10, 45, que diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Marcos ele descreve Jesus como um servo, rei, servo, o servo de Deus, pronto para servir. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. O fato de Marcos ter escrito pensando os romanos ajuda a entender seu estilo e abordagem. A ênfase do seu evangelho é na ação, no que Jesus faz. Marcos descreve Jesus viajando de um lugar para o outro e suprindo necessidades físicas e espirituais de gente de todo tipo. Marcos ele tem essa preocupação dentro do seu livro, do seu evangelho, de expressar isso daí, Jesus em ação, Jesus se movimentando, suprindo as necessidades físicas e espirituais. A ênfase de Marcos no seu livro é justamente isso. Uma das expressões prediletas de Marcos é imediatamente. No original, ele a emprega mais de 40 vezes. Marcos não registra vários sermões de Jesus, pois sua ênfase é sobre o que Jesus fez, não sobre o que Jesus disse. O evangelista revela Jesus como servo de Deus, enviado para ministrar a um povo sofrido e para morrer pelos pecados do mundo. Marcos não relata coisa alguma a respeito do nascimento de Cristo, nem apresenta sua genealogia, pois em se tratando de um servo, isso não era necessário. Então Marcos não se preocupa com a genealogia, ele não se preocupa em identificar, a palavra, a expressão, na realidade, dentro do livro, a expressão predileta que Marcos dá, imediatamente, quer dizer, Jesus já agia, já movimentava, já operava, já curava, já expulsava demônio, Jesus estava em ação constantemente dentro do Evangelho de Marcos. Mas vamos lá, o capítulo 1 apresenta a identidade do servo. Quem é esse servo? Quem é esse, que mesmo não tendo como se diz, um nome conhecido dentro do contexto judaico da sua época, Jesus ali é simplesmente o filho de um carpinteiro, na visão de todos daquele período, mas a identidade do seu, a primeira testemunha do livro é o seu autor. Marcos mesmo, então, ele com toda a ousadia declara que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é o primeiro a testemunhar. Por mais que ele veio como servo, mas ele é o Filho de Deus. Marcos é a primeira testemunha. A segunda testemunha, o segundo testemunho vem dos próprios profetas. Marcos cita 2 profetas do Antigo Testamento, Malaquias 3:1 e Isaías capítulo 40, versículo 3. Dizendo as palavras mensageiro e voz, refere-se a João Batista, o profeta de Deus enviado a fim de preparar o caminho para o Filho de Deus. Então Marcos dá um segundo ponto sobre quem é esse servo, a identidade do servo. O primeiro ponto, Marcos mesmo fala que ele é o Filho de Deus. O segundo ponto é que os testemunhos dos profetas revelam que ele é o Filho de Deus. O terceiro ponto é que a terceira testemunha é João Batista. João Batista mesmo Jesus chamou João Batista de o maior dos profetas. Em seu modo de vestir, de viver e em sua mensagem de arrependimento, João Batista identificou-se com Elias. E observe Lucas capítulo 1, versículo 13 ao 17, o deserto onde João Batista ministrou é a região erma ao longo da costa do oeste do Mar Morto. De maneira simbólica, João Batista
dizia às pessoas que a vida delas era como um deserto espiritual, muito pior do que o deserto físico no qual seus ancestrais vagaram durante 40 anos. João conclamou o povo a deixar o deserto espiritual, a crer em seu Josué, que é Jesus, e a tomar posse de sua herança. Então, a terceira testemunha é o próprio João Batista, né? Ele mesmo, João Batista, mesmo vai dizer, né? E quando vê Jesus vindo, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E para encerrar, o Pai e o Espírito Santo são as últimas testemunhas a identificar o servo de Deus. Né? Está então no capítulo 1, versículo 9 ao 11, quando Jesus foi batizado, o Espírito veio sobre ele em forma de pomba, o Pai falou dos céus e identificou seu Filho amado. Então, o Evangelho de Marcos também traz a identidade desse servo no capítulo 1. No capítulo 2, Marcos tenta trazer a autoridade do servo. No contexto romano, nenhum servo teria autoridade, né, acima do seu senhor. Mas Marcos mostra que Jesus é servo, mas ele tem autoridade. Marcos, a partir do capítulo 1, versículo 12 em diante, a primeira cena que mostra a autoridade do servo é na tentação. Né? Quando Jesus foi tentado, Marcos não apresenta um relato tão extenso quanto o de Mateus e o de Lucas. Né? Marcos é bem resumido dentro daquele momento de Jesus, da sua tentação. Marcos simplesmente ele é resumido ali, mas apresenta alguns detalhes que outros dos dois evangelistas deixam de fora. O Espírito o impeliu para o deserto. Trata-se de uma palavra forte que Marcos usa 11 vezes em seu texto original para descrever, né, a expulsão de demônios. O termo não sugere que Jesus estava relutante ou temeroso de enfrentar Satanás. Pelo contrário, é a forma que Marcos emprega para expressar a intensidade da experiência de Jesus ali no deserto, né, durante a tentação. Não gasta tempo falando da glória celeste, da voz ou da presença da pomba. O servo tem uma tarefa para cumprir e se põe imediatamente a realizar seu trabalho. Então Marcos tem esse cuidado. Marcos apresenta o servo, apresenta a autoridade do servo, primeiramente quando ele vence a tentação, mas o relato de Marcos é bem resumido sobre a tentação de Cristo ali no deserto. Mas a segunda cena que está dentro do evangelho que mostra é a pregação que Jesus então vem trazendo. Se alguém que falou a verdade de Deus com autoridade, esse alguém foi Jesus Cristo. E Marcos é bem enfático para mostrar, né, a mensagem que Jesus levava do reino de Deus. A mensagem de Jesus era o evangelho do reino de Deus, ou o evangelho de Deus, como vemos em alguns textos. Por certo, a maioria dos judeus percebia um tom de revolução política na expressão do reino de Deus. Mas não era isso que Jesus tinha em mente. Seu reino dizia a respeito à sua soberania na vida das pessoas. Era um reino espiritual, não uma organização política. Então, Marcos dá essa ênfase da autoridade da pregação de Jesus, né, ali. E era um servo que tinha autoridade para poder, então, meu amado, vencer no mundo espiritual, vencer Satanás, e tinha autoridade para falar diante do povo e ninguém poderia vir contra, refutando a sua verdade, né? Por mais que tentasse, não conseguiriam, porque a mensagem que ele trazia era uma mensagem, né, sobrenatural, que alcançava os corações daqueles a qual estavam mais contritos em receber. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Nós continuaremos no outro vídeo.